Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro em São Paulo, no culto da quarta-feira da vitória. Dá uma pan aí com essa câmera aí para mostrar essa gente bonita aí toda aí, ó. Tem câmera aqui em cima, tem câmera aqui que está frontal, só para ver. Vocês podem dar um aplauso aí ao Senhor? Olha aí, ó. Olha quanta gente aí. Hã? Depois o pessoal fala que o Brasil não tem avivamento. Ah, Jesus Cristo. Mas vamos embora, vamos para a Bíblia, vamos aqui porque interessa. Eu quero tratar de um assunto que é vital. Um assunto que todo mundo sabe, mas eu estou igual a Paulo. Quando ele escreve lá em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu vou parafrasear Paulo e dizer: eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu não vou falar nada que você não saiba, eu vou lembrar. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6 e a primeira parte do versículo. Oséias, capítulo 4, versículo 6, a primeira parte do versículo. Diz assim: lá perto, Ezequiel, Daniel, certo? Fica por aí, viu, irmão? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia. Está tudo aí perto. Vamos lá? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Eu queria falar alguma coisa aqui sobre a importância do conhecimento de Deus, a importância de se conhecer a Deus, a importância de se ter conhecimento de Deus. É algo vital da vida cristã e é algo vital para a vida de qualquer pessoa. Quando a gente fala acerca de conhecimento de Deus, você precisa entender 4 coisas que eu considero fundamentais. Elas são fundamentais e básicas quando a gente procura conhecer a Deus, cada vez mais, o desejo de conhecer a Deus, o desejo de saber mais acerca de Deus, existem 4 coisas fundamentais que são básicas. A primeira, só podemos conhecer, por enquanto, em parte. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 9, versículo 10, por aí, versículo 10, versículo 11, ele diz assim, que nós conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui nessa vida terrena, como homens pecadores, você precisa entender que tudo que a gente possa saber acerca de Deus, é só em parte. Só para você ter uma dimensão da grandeza de Deus. Uma outra verdade que eu quero deixar aqui para você é que além de nós conhecermos em parte, nós só podemos conhecer acerca de Deus aquilo que ele se manifesta. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz: o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, primeiro, nós conhecemos em parte, por mais que você saiba de Deus. E segundo lugar, conhecemos aquilo que Deus manifesta. Pastor, por que Deus não manifesta tudo? Porque a gente ia ficar maluco. Dada a dimensão da grandeza de Deus e da sua eternidade, Deus manifestou aquilo que a mente humana pode perceber e entender acerca dele. Porque ele está infinitamente superior à nossa mente. Uma vez, eu com um amigo diretor de uma emissora de TV, ele disse assim: ah, pastor, o senhor vai me desculpar, eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que eu não quero saber nada de Deus. Aí eu disse assim para ele: é exatamente porque eu não entendo muita coisa de Deus que eu creio nele. Porque se eu entendesse tudo de Deus, ele não era Deus.
Se eu conseguisse compreender tudo de Deus, ele não era Deus. Porque eu não entendo muita coisa de Deus, é por isso que ele é Deus. Porque ele está infinitamente além da minha capacidade. Por isso que ele é Deus. E também tem uma outra coisinha que eu gosto de dizer. Você entende de teclado? Você sabe como é que ele funciona? Hã? Você sabe como é que ele funciona? Quem é que sabe aqui? Quem entende aqui de teclado sabe como é que ele funciona? É? E não é por causa disso que você deixa de acreditar nele. Quem disse que você, para acreditar, tem que entender de tudo? É? Você entende tudo, como é que um carro anda? Então não usa o carro não, porque você não entende, não sabe como é que é. Você não entende da mecânica, você não entende daquela ciência que faz um carro andar, então também não anda nele não. Que conversa é essa? Quem disse por você não entender tudo, que você despreza? Eu não entendo tudo de Deus, mas uma coisa eu sei, Ele é Deus e é soberano. A terceira verdade básica quando você quiser descobrir coisas de Deus, foi que um salmista começou a querer entender tudo sobre a onipotência e a onisciência de Deus. Isso é onipotência, todo poder, onisciência, sabe de tudo. Ele começou a querer entender isso. No Salmo 139, ele diz assim: Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha boca, Ele sabe de todas elas. Aí ele começou a querer entender isso, mas ele foi muito esperto e inteligente, porque ele chega no versículo 6 e diz assim: tal ciência é maravilhosíssima para mim, tão alta que eu não posso atingir. Foi esperto, porque se ele continuasse nisso, ele ia ficar assim, ó, ia bater sorvete aqui na testa. Tá? Ele disse assim, não dá, a minha mente não dá. Como é que você vai entender um Deus que subsiste em 3 personalidades? Como? Não tem nada aqui na terra para a gente poder entender? Como é que é isso? Deus, quanto a número e essência, é uno. Deus, quanto a personalidade, é trino. Como é que elas interagem? É o mistério da Santíssima Trindade. É uma ciência tão maravilhosa, é muito alta, que eu não posso atingir. É uma outra verdade que você precisa saber quando você quiser conhecer as coisas de Deus. Você precisa saber disso. Ela é importante, ela é fundamental para esse processo de você querer conhecer Deus, saber as coisas de Deus, buscar Deus. Aprenda isso aqui. Você conhece em parte. Você tem que aprender que Deus manifesta aquilo que a gente pode alcançar e perceber. E você precisa entender que é uma ciência altíssima, muito alta. E a quarta verdade sobre o conhecimento de Deus, sabe qual é? É que o conhecimento de Deus é um processo contínuo, não é um fim determinado. Por isso que em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não tem esse negócio, olha pastor, eu tenho 40 anos de crente, entendo tudo de Deus, sou PhD em Deus, entendeu? Doutor em Deus, sei tudo de Deus. Não sabe potroca nenhuma, tá certo? Não sabe nada, tá? Porque o conhecimento de Deus é um processo contínuo. Eu conheço hoje, quero conhecer mais amanhã, conheço mais depois da manhã, e quanto mais eu conheço, eu vejo que eu não sei nada. Dado a dimensão e a grandeza do Deus que nós servimos. Isso aqui é básico, querido. Quando você se volta para Deus, guarde essas 4 coisas que são básicas acerca do conhecimento de Deus. Agora, a segunda colocação que eu quero fazer é: como obter o conhecimento de Deus? Existem 4 fontes para que você possa, 4 fontes especiais para você poder obter conhecimento de Deus, conhecer Deus. A primeira dela, busca de conhecimento com o intelecto, leitura da palavra. Aqui está uma fonte. Você quer conhecer Deus? Busca de informações com o intelecto. Olha só o que Daniel era um homem que buscava informações com o intelecto. No livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 2, diz lá: eu, Daniel, entendi pelos livros acerca
das desolações que foram ditas pelo profeta Jeremias, que seriam de 70 anos. Ele entendeu por onde? Pelos livros. Ele pesquisou, usou o intelecto, foi lá na palavra. Você quer ver Paulo? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Tu quando vieres, passa em Troas, na casa de Carpo, e traz a minha capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo, ele pesquisava a palavra, ele lia a palavra, porque ele sabia que a palavra é uma fonte de conhecimento de Deus. E aí, meu filho, tem que usar a inteligência.